O Nubank vem inovando mais uma vez, só que agora na área dos investimentos, e a Nuasset, que é a área responsável pelos investimentos no Nubank, juntamente com a B3, que é a Bolsa de Valores aqui do Brasil, trouxeram dois novos ETFs para a Bolsa de Valores. E esses ETFs, entre eles, tem um que tem uma diferenciação muito interessante. Ele vai pagar dividendos mensalmente. Isso faz com que seja o primeiro ETF aqui no Brasil, onde vai ser possível receber dividendos aí todos os meses. O Nubank, que já inovou lá em 2014, trazendo o seu roxinho, um dos cartões mais populares, cartão de crédito mais popular aqui no Brasil, dessa vez também estreia aí com o primeiro ETF pagador de dividendos. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então, se você quer saber como funciona esse ETF, quais são as empresas que estão dentro dele, como fazer para investir, nesse vídeo você já vai ser capaz de aprender tudo isso. Então, fica com a gente até o final. Bom, e se você não sabe o que é um ETF, nesse vídeo eu vou falar bem brevemente, mas se você quiser ficar por dentro, vou deixar aqui em cima no card um vídeo onde eu explico detalhadamente o que são ETF, quais os que eu mais gosto de investir e principalmente eu acabo falando um pouquinho mais dos ETFs americanos, que lá é um mercado que já está bem desenvolvido. Então quer saber mais, quer mais detalhes, acesse esse vídeo no final desse vídeo aqui que vocês vão entender bastante. Então vamos lá, os ETFs eles nada mais são do que fundos de investimento que são negociados dentro da Bolsa de Valores. E é muito interessante porque os ETFs eles garantem ali uma gestão passiva, porque na grande maioria das vezes ele vai ter como benchmark, ele vai tentar acompanhar ali um índice, assim como a gente pode ter ETFs que acompanham o Ibovespa, que é o nosso índice da Bolsa de Valores brasileira. Lá fora tem índices que acompanham o S&P 500, que são as maiores empresas americanas, tem índices que acompanham a Nasdaq, que são as empresas mais voltadas para tecnologia. Então é um fundo de investimento focado em acompanhar a rentabilidade de algum tipo de índice. E o legal dos ETFs é que eles garantem uma exposição bem diversificada a diversas empresas. Então muitas vezes aquele investidor que não tem muito tempo para ficar pesquisando sobre as empresas, né, que não tem habilidades suficientes para saber se uma empresa é realmente boa, se ela está num momento bom para que a gente consiga investir, esse tipo de investidor ele vai escolher ali um ETF que ao longo do tempo tenha tido uma rentabilidade legal, que tenha uma taxa de administração barata, que demonstre que no futuro possa gerar resultados e ele acaba investindo nesse ETF e com isso ele está exposto ali a diversas empresas de um determinado setor. Isso, claro, muito mais barato do que caso o investidor quisesse às vezes investir individualmente em cada uma dessas empresas. Só para vocês terem uma ideia de como é o cenário dos ETFs aqui no Brasil e nos Estados Unidos, hoje na B3, que é a nossa bolsa brasileira, nós temos um pouco mais de 80 ETFs listados. Se a gente compara esse número com o número de ETFs nos Estados Unidos, lá já existem mais de 3.000 ETFs listados. Então a gente vê como o mercado americano está muito à frente aqui do mercado brasileiro. Mas isso não é motivo para a gente ficar triste, até porque o Nubank, percebendo isso, lançou dois ETFs e um desses ETFs vai ser o primeiro ETF que vai pagar dividendos mensalmente. Lá nos Estados Unidos existem diversos ETFs que já pagam dividendos mensalmente e lá também existem alguns ETFs que são gestão ativa. Por enquanto aqui no Brasil nós temos apenas ETFs de gestão passiva. O ETF de gestão passiva ele vai pegar aquele índice e ele vai tentar acompanhar. O de gestão ativa dá aos gestores o poder de fazer movimentações dentro da carteira. Então ele consegue mudar ali a estratégia daquele ETF no decorrer do tempo. Os de gestão passiva eles existem ali com uma regra, eles precisam cumprir uma regra e geralmente é uma gestão ali que simplesmente vai acompanhar o índice. Mas é muito legal essa iniciativa do Nubank porque isso vai ajudar a fomentar o mercado de ETFs aqui no Brasil. Se esse ETF for bastante aceito pelos investidores, se tiver muitos aportes, se ele tiver um crescimento legal, provavelmente a gente vai começar a ver outros ETFs pipocando aí no nosso mercado. Isso é muito bom. Quanto mais opções para nós investidores, melhor. Entretanto, é sempre importante a gente ficar de olho nas taxas. Mas esses são pontos que eu vou mostrar para vocês daqui para frente. E deixa eu mostrar para vocês um dado que eu acho bem interessante, que é a quantidade de investidores em ETFs aqui na nossa bolsa brasileira. E hoje, aproximadamente aí
temos um pouco mais de 505 mil investidores em ETF. Se a gente comparar aí com o número de investidores total na bolsa, que está ali na casa dos 5 milhões, poucas pessoas ainda investem nos ETFs. Vamos aproveitar para ver também quais são os ETFs que tiveram melhor desempenho nesse mês de agosto, ou seja, os ETFs que mais foram negociados na Bolsa de Valores. E a gente pode ver aí que quem lidera esse ranking é o BOVA11, que é um ETF que ele replica o índice do Ibovespa. Então ele procura ali investir nas empresas de maior capitalização aqui na nossa Bolsa de Valores. Seguido do Small 11, que já é um ETF que busca replicar aí um índice de Small Cap, são aquelas empresas menos capitalizadas que ainda estão numa fase de crescimento, e tem uma série de outros ETFs aqui. A gente pode ver até o Gold 11 ali, o penúltimo ETF da lista, que é um ETF que ele te expõe aos investimentos em ouro, então é um tipo de ETF ali também bem diferenciado. Então, como eu mostrei para vocês, vários ETFs, cada um busca replicar um tipo de índice. Um replica o índice do Ibovespa, o outro as empresas de menor capitalização, o outro índice de ouro. Então, qual que é o índice que vai ser replicado nesses novos ETFs aí do Nubank? E o mais interessante é que para esses novos ETFs foi criado um novo índice. E esse índice ele se chama Ibovespa Smart Dividendos B3. E esse índice ele foi criado com o objetivo de filtrar dentro do Ibovespa, que é a nossa bolsa, as empresas ali que têm pagado mais dividendos nos últimos tempos. Então existem algumas regrinhas para que essas empresas consigam estar dentro desse índice. E esse índice que foi criado, ele é o primeiro em 55 anos que é uma variação do Ibovespa. Então existem alguns índices, mas nunca existiu um índice onde ele pegava ali o Ibovespa e fazia uma seleção dentro dessas empresas. Então esse índice, ele faz parte de um programa da B3 que se chama Índice On Demand. E esse programa da B3, ele busca ali criar índices mais personalizados. Então o Nubank, em parceria com a B3, foi lá e criou esse índice justamente para esses dois ETFs. E para escolher as empresas que iriam compor esse índice, foi usado alguns critérios, como liquidez e também os dividendos ali calculados por uma média ponderada. Isso tudo para evitar aquelas distorções, porque a gente sabe que se você olha um determinado período muito ali fechado, tem empresas que acabam desfazendo de ativos e aí, com isso às vezes dá aquele boom nos dividendos. Então eles pegaram uma média ponderada para não ter nenhuma surpresa aí. Então isso acaba passando mais confiança para os investidores, sabendo que aquelas empresas ao longo do tempo realmente conseguiram entregar bons dividendos. E dentro desse índice criado para esses ETFs do Nubank, existem 21 empresas. Deixa eu mostrar cada uma delas aqui para vocês. Essa é a lista, então temos aí dentro do ETF do Nubank a Taesa, Telefônica, BB Seguridade, Banco Santander, ENG, Itaúsa, Banco do Brasil, Bradespar, Companhia Energética de Minas Gerais, Copel, CPFL, Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale, a Gerdau, a Vibra Energia, Cirela, a Gerdau, a Cielo, a Petrobras, CSN Mineração e a Marfrig. E como vocês podem ver, o interessante é que a maior exposição ela acaba sendo ali em 5,8% da carteira na Taesa. Então a gente não vê nenhuma grande concentração em nenhuma das empresas. A gente vê ali que não chega nem a 6% a empresa com maior participação nesse índice. Então isso é legal, que traz uma diversificação aí bem equilibrada. E quando a gente olha em quais setores são essas empresas, a gente consegue ver aí que grande parte da carteira ela está ali exposta à utilidade pública, tem também a área financeira, comunicação, materiais básicos, consumo cíclico. Então essa pizza que vocês estão vendo é toda a diversificação por setor desses ETFs do Nubank. Então vamos aos códigos desses novos ETFs. O primeiro ele veio com o código NDIV11, o NDIV11, e também o NSDV11. Mas qual a diferença? Por que lançar dois ETFs de uma vez? E é bem simples, cada um desses ETFs tem uma característica diferente. Por mais que a carteira deles seja a mesma, investindo em qualquer um desses dois ETFs, vocês vão estar investindo nas mesmas empresas. Porém, o NDIV11 ele vai distribuir dividendos mensalmente. Então, todo mês ali você vai receber a sua participação dos dividendos. Já o NSDV11, ele não vai distribuir dividendos mensalmente. Ele vai reinvestir esses dividendos, assim como já acontece com outros ETFs que nós temos aqui na bolsa. Aí entra um porém. Qual eu vou escolher? O que me
paga dividendo todos os meses ou que vai reinvestir os dividendos. E aí entra um ponto muito importante que vocês precisam saber. Hoje, aqui no Brasil, investindo em ações e investindo em fundos imobiliários, os dividendos eles são isentos de imposto de renda, e esse é um ponto muito positivo. Já no ETF isso não acontece. Então, caso você invista aí no NDIV11, todo mês, quando você for receber os seus dividendos, esses dividendos eles já vão vir tributados, ou seja, na fonte já vai ser retido 15% do seu dividendo. E no caso do segundo ETF, que é o NSDV11, ele não vai ser tributado porque esse dividendo ele já vai ser reinvestido dentro da própria empresa. Então, quando a gente para pensar num longo prazo, talvez o NSDV11 ele possa ter uma rentabilidade melhor por conta desses reinvestimentos automáticos. Mas caso você escolha investir no NDIV11, mesmo que você queira reaportar os seus dividendos, toda vez que cair os seus dividendos você vai ser tributado. Então, se a gente for olhar, você vai estar sempre ali com um valor um pouco menor do que aquela pessoa que está investindo num ETF que não está sendo tributado. É importante falar que ambos esses ETFs possuem uma taxa de administração de 0,5%, comparado à taxa do BOVA11, que é o ETF que replica o índice do Ibovespa, que tem uma taxa de administração de 0,1%. Mas é bom falar que esse ETF ele é mais enxugado, ele tem apenas 21 empresas focadas em dividendo, então a taxa do BOVA11 é menor, mas lá você acaba se expondo a muito mais empresas e às vezes nem sempre você quer um ETF tão diversificado assim. E todas essas empresas que compõem esse novo índice, elas serão revisadas de 4 em 4 meses, então elas vão ser obrigadas ali a tentar manter aquelas métricas para conseguir se manter no índice, caso contrário, novas empresas serão adicionadas. E agora a minha opinião sincera sobre esses novos ETFs. Primeiro ponto, eu acho que o Nubank mandou super bem, eles estão inovando, trazendo o primeiro ETF que paga dividendos. A questão da tributação é um ponto negativo, mas isso já não é culpa deles, isso faz parte do nosso sistema financeiro aqui no Brasil, mas eu acho que abriu a porta aí para que outras gestoras, outras empresas possam trazer mais ETFs, que isso vai ser um ponto muito positivo. Eu gostei dos dois ETFs, mas na minha opinião eu investiria no que não paga dividendos mensalmente, no que reinveste, que no caso é o NSDV11, porque eu acredito que no longo prazo é um valor que é tributado ali que pode fazer uma grande diferença quando a gente pensa num horizonte maior de tempo. Outro ponto é que aqui no Brasil eu prefiro fazer stock picking, então aqui eu acho que é possível analisar as empresas, a gente consegue investir em boas empresas gastando um pouco mais de tempo ali pesquisando sobre cada uma. Então nesse momento eu não vou me expor a esses ETFs, por mais que eu ache a iniciativa muito legal, e é como eu falei, para aquelas pessoas que não têm muito tempo, que não conseguem pesquisar, que não gostam de pesquisar sobre o mercado, mas querem ali se expor à bolsa de valores, eu acho uma boa oportunidade ali de investimento. Mas uma coisa que eu quero saber é o que vocês acharam desses ETFs. Comenta aqui que eu quero saber. Quero saber quais são as opiniões aí de vocês sobre esses dois lançamentos aí do Nubank em parceria com a B3. E se gostou desse vídeo, ficou aqui até o final, pessoal, esse vídeo te agregou de alguma forma, a única coisa que eu peço é deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, sempre eu trago novidades e tem vídeo toda terça, quinta e também aos domingos aqui no canal. Vou ficando por aqui, pessoal, até uma próxima, um abraço e valeu!